O Ulisses, ele tem 3 aninhos, né? Ele tem um diagnóstico fechado de autismo desde um ano e um mês. Por que tão cedo? O Heitor, que é o meu mais velho, de 7 anos, como o Ulisses, eles começaram a falar com 9, 10 meses, mamãe, papai. E passou um tempo, com uns 11 meses, ele já falava isso e depois eles pararam de falar. Então, eu vi a mesma situação que eu vi com o meu mais velho, eu vi com o meu mais novo também. O Ulisses, o mais novo, ele, toda vez, desde os 4 meses, eu chamava Ulisses, ele olhava. Também perdeu essa habilidade. Então, foi a mesma situação que eu passei anteriormente com o diagnóstico do meu mais velho, a gente estava vendo que o meu mais novo fazia também. O Ulisses, ele perdeu a habilidade de falar, de se expressar, não olhava quando a gente chamava. Quando ele ficava nervoso, ele batia a cabeça na parede, procurava ventilador e ficava olhando para se regular, autorregular, quando chegava em ambientes, né, diferentes. E assim, quando eu chegava na minha sogra, que tinha um ventilador na sala, mesmo se estivesse frio, tinha que ligar um pouquinho para ele ver, né? O que mais? Andava na ponta do pé, o Ulisses nunca andou. Mas ele era muito agitado também, é ainda, né, muito agitado. E assim, o sono todo desregulado também, igualzinho o mais velho. Dormia um pouco, acordava, dormia um pouco, acordava. E sempre foi assim, até hoje, mesmo com a medicação, ele continua assim. E aí nós fomos no neuro, né, no mesmo neuro do Heitor, explicamos a situação para ele. E ele fechou o diagnóstico, né, com sinais de alerta, mas ele fechou para a gente conseguir as intervenções, né, as intervenções, as terapias. Então, nós conseguimos, desde 1 ano e 2 meses do Ulisses, ele faz intervenção, quase 5 horas semanais, bem menos que o Heitor, né, o Heitor faz 15 horas, fazia 15 horas semanais, mas já deu um avanço, né, um boom no desenvolvimento dele, né, as meninas também, embasada na metodologia ABA e no Denver, de intervenção precoce, então elas passavam dicas também pra gente, que a gente já fazia em casa, né, e continuamos fazendo, né, tinha muita atividade diferente que a gente fazia com os dois, e ele foi se desenvolveu muito, muito bem mesmo. A fala, ele fala já palavras com 3 aninhos, palavras com 10, frases com 10 palavras, sabe? Tem muitas coisas que ele fala muito, muito enrolado, que não, só a gente que convive com ele, que sabemos o que ele quer dizer, mas ele se desenvolveu muito nessa questão da fala. É extremamente agitado, toma o risperidona, né? Só que o risperidona que ele toma meio comprimido, né? De manhã e meio comprimido à noite, bem pouquinho a dosagem, e o melatonina para dormir também. Dormir, ele dorme bem, né? Mas ele não consegue manter o sono. Então, eu preciso da melatonina exatamente para conseguir ter um sono constante e não ficar acordando durante a madrugada. Então, ele dorme geralmente antes das 8 horas da noite e vai até o outro dia, até 6 horas, 7 horas, que é o horário que a gente acorda para ir para a escola, né? E sem o melatonina, ele não consegue manter esse sono, e sem o risperidona à noite também, é bem complicado, é bem agitado o sono dele, né? Ele não tem nada de seletividade alimentar, na verdade eu posso até dizer que ele tem uma compulsão alimentar, ele come muito e come de tudo. E assim, até ele vê o fim, se ele não vê o fim de qualquer coisa que estiver perto dele, de uma banana, pacote de bolacha, bolo, ele não para de pedir. Ele come, é assim, e ele acabou de comer, não é fome, ele vê alguma coisa, ele quer comer, né? Ele é mais gordinho assim, né? Não tá muito fora do peso, mas ele é mais fortinho. A imunidade dele é boa, né? Dos dois, na verdade, é boa. Eles ficam doentes, assim, pegam gripe na escola, mas eles conseguem
sarar bem mais rápido, né? Assim, não fica muito tempo doente, ainda bem. Eles não têm. O Ulisses até então ainda não percebia essa rigidez cognitiva, e o hiperfoco dele é basicamente meios de transporte, né? Mas ainda não dá para ver. O Heitor, o hiperfoco são animais, né? Mas o Ulisses geralmente é algum tipo de carrinho, né? Primeiro foi carrinho de caminhão de lixo, caminhão de terra, né? De areia, caminhão de cimento, já foi moto, agora é escavadeira, tá bom? O que mais que é interessante falar? O Ulisses, perto de outras crianças, ele se desenvolve bem, mas perto do irmão dele, ele fica extremamente agitado. Ele quer fazer, copiar tudo que o irmão dele faz. E isso foi algo que foi difícil fechar o diagnóstico, porque tem um irmão mais velho também que faz as coisas e ele pode, né, estar imitando o irmão. Mas na escola que não tem o irmão, as professoras também relatam, né, algumas coisas que ele faz, assim, que até a gente trocou a medicação, a professora falou, né, que ele estava com comportamento agressivo, comportamento de falar coisas feias, né, que ele escutava e repetia. Então, ecolalia, né, tardia e imediata também, que é essa repetição. Então, a gente voltou à medicação, né, do risperidona e ajudou bastante. E só que com o irmão dele, perto do irmão, ele quer imitar e aí eles não têm limite. Aí um fica fazendo bagunça, arte, correndo, e o outro vai fazer a mesma coisa que o irmão. Então fica aquele caos, né? E bem, é isso por enquanto, né, sobre o Ulisses. Depois eu trago outras curiosidades deles, né, do Ulisses, tanto do Ulisses como do Heitor, né, o que eles fazem mais, do AEE, né, que é o atendimento especial, educacional especializado que eles fazem na escola também. Eu vou fazer vídeos, né, separando e mostrando as atividades que eles desenvolvem, tá? E também as atividades que eu desenvolvo com os meus alunos também. Vou trazer bastante coisa bacana para vocês, tá bom? Até a próxima.